Sabe aquela sensação de levar um soco no estômago sem ninguém encostar em você? Foi exatamente o que senti quando abri o envelope dourado que meu filho deixou na minha mesa. Dentro tinha um convite de casamento. Lindo, caro, com letras em relevo dourado. Abri sorrindo, pensando que finalmente ele estava me incluindo nos preparativos. Aí li: Rodrigo e Marina têm a honra de convidar para seu casamento. Até aí, normal. Continuei lendo. Cerimônia será conduzida pelo pai da noiva e pelo padrasto do noivo, Marcelo Fontes. Padrasto do noivo. Marcelo Fontes. Meu nome nem estava lá. Tive que ler 3 vezes para ter certeza de que não estava enganado. Meu filho de 28 anos, que eu criei desde que nasceu, que eu peguei no colo quando chorava de madrugada, que eu ensinei a andar, a falar, a andar de bicicleta, que eu levei para a escola todos os dias durante anos, que eu ajudei com lição de casa, que eu consolei quando sofreu bullying, que eu apoiei quando quis trocar de curso na faculdade. Esse mesmo filho me substituiu pelo cara que a mãe dele casou há 5 anos. 5 anos. O Marcelo conhece meu filho há 5 anos. Eu conheço ele há 28. E de alguma forma, naquele papel dourado, eu tinha sido apagado. Simplesmente retirado da equação. Como se eu nunca tivesse existido. Como se os 23 anos que passei sendo pai solo depois do divórcio não significassem absolutamente nada. Sentei na cadeira do escritório e fiquei olhando pro convite. Minhas mãos tremiam. Não era raiva, ainda. Era tipo um choque, sabe? Aquela sensação de irrealidade, como se eu tivesse acordado num universo paralelo onde tudo que eu fiz simplesmente não aconteceu. O telefone tocou. Era o Rodrigo. E aí, pai, recebeu o convite. A voz dele estava normal, animada até. Recebi, respondi. Minha voz saiu mais controlada do que eu esperava. E aí, o que achou? Ficou bonito, né? A Marina escolheu o design. Ela tem um gosto incrível para essas coisas. Respirei fundo. Rodrigo, eu reparei uma coisa aqui no convite. Ah? O quê? Diz aqui que o Marcelo vai conduzir a cerimônia. Como padrasto. Silêncio do outro lado. Depois, pai. É que, olha, é complicado. Complicado como? A Marina acha que seria legal o padrasto dela e o meu conduzirem juntos. Tipo, uma coisa simbólica, sabe? União das famílias. E eu? Perguntei, ainda mantendo a voz calma. Onde eu entro nessa união? Outro silêncio. Mais longo. Pai, você vai estar lá. Você é super importante. Só que, o Marcelo tem sido muito presente na minha vida nos últimos anos, e... 5 anos, Rodrigo. Ele te conhece há 5 anos. Eu sei, pai, mas... Eu te conheço há 28. Eu te criei sozinho depois que sua mãe foi embora. 23 anos, Rodrigo. 23 anos. Pai, não precisa ficar assim. Você ainda vai estar no casamento. Você ainda é meu pai. Mas não pai o suficiente para conduzir a cerimônia, é isso. Não é sobre isso, pai. É sobre, olha, a mãe achou que seria melhor assim. Ela disse que seria menos constrangedor para todo mundo. E foi aí que a raiva chegou. Não explodiu, não. Foi pior. Foi tipo uma onda gelada subindo pela minha espinha. Menos constrangedor, repeti. Pro Marcelo, você quer dizer. Pai, por favor, não complica. Já tá tudo organizado. Já tá tudo organizado. Repeti de novo, como um idiota. Entendi. Pai. Eu vou estar lá, Rodrigo. Não se preocupa. Eu não vou estragar seu casamento. Obrigado, pai. Eu sabia que você ia entender. Desliguei. Fiquei olhando pro telefone na minha mão por uns 5 minutos. Meu filho tinha me agradecido por entender que eu tinha sido substituído. Ele tinha me agradecido por aceitar ser apagado do dia mais importante da vida dele. Entender. Eu não entendia nada.
A história começa bem antes disso, na verdade. Começa há 32 anos, quando conheci a Fabiana numa festa de faculdade. Ela estava no canto, bebendo sozinha, e eu achei ela a mulher mais bonita que já tinha visto. Cabelo escuro, olhos castanhos enormes, um sorriso que iluminava o ambiente inteiro. Levei 3 cervejas para ter coragem de chegar nela. Oi, eu disse, super eloquente. Ela riu. Oi. Você parece meio entediada. Porque eu tô entediada. Vim com uma amiga que me abandonou para ficar com um cara. Quer ir embora? A gente pode ir comer alguma coisa. Ela me olhou de cima a baixo, tipo avaliando se eu era um serial killer ou não. Depois sorriu. Pode ser. Fomos comer cachorro-quente num carrinho de rua. Conversamos até às 4 da manhã. Ela me contou que estava fazendo administração, mas odiava, que o sonho dela era viajar pelo mundo, que ela tinha medo de altura, mas adorava aviões, que ela não se dava bem com a família. Eu contei que estava fazendo engenharia, que queria construir prédios, que meu pai tinha morrido quando eu tinha 15 e que eu era filho único. Namoramos por 4 anos. Foram os melhores anos da minha vida. A gente se formou junto, arrumou emprego junto, alugou um apartamento minúsculo junto. Eu achava que ia casar com ela. Achava que ia ser para sempre. Aí ela engravidou. Não foi planejado. A gente estava usando proteção, mas sabe como é, nada é 100%. Quando ela me contou, eu vi o pânico nos olhos dela. E eu, idiota que era, achei que casar ia resolver tudo. Vamos casar, eu disse, segurando as mãos dela. Eu te amo. A gente vai criar essa criança juntos. Ela não pareceu animada. Ela pareceu resignada. Mas disse sim. O casamento foi pequeno, rápido, sem muita festa. A família dela mal apareceu. A minha mãe chorou, mas não sei se era de alegria ou de preocupação. 3 meses depois nasceu o Rodrigo. Eu me apaixonei pelo meu filho no segundo em que o vi. Ele era minúsculo, vermelho, meio feio até, mas perfeito. Absolutamente perfeito. Segurei ele no colo e jurei que ia proteger aquele ser humano pro resto da vida. A Fabiana não sentiu a mesma coisa. Ela teve depressão pós-parto. Grave. Passava dias sem conseguir sair da cama. Não conseguia amamentar. Não conseguia segurar o Rodrigo sem começar a chorar. Eu tentei ajudar, juro que tentei. Paguei terapia, paguei remédios, assumi todo o cuidado com o bebê enquanto trabalhava tempo integral. Mas não foi suficiente. Quando o Rodrigo tinha 2 anos, cheguei em casa e encontrei uma carta. Ela tinha ido embora. Voltou para a cidade natal, ficou morando com uma prima. Disse na carta que não conseguia ser mãe, que tinha casado comigo por obrigação, que me amava mas não era suficiente, que o Rodrigo ia ter uma vida melhor sem ela. Eu li aquela carta segurando meu filho no colo. Ele não entendia nada, só ficava puxando minha camisa pedindo para brincar. E eu percebi que a partir daquele momento era só eu e ele contra o mundo. Os primeiros anos foram brutais. Eu trabalhava das 8 às 6, depois buscava o Rodrigo na creche, fazia comida, dava banho, botava para dormir, limpava a casa, preparava as coisas pro dia seguinte, desmaiava na cama às 11 da noite, acordava às 5 da manhã para começar tudo de novo. Fim de semana era lavar roupa, fazer compras, tentar dar atenção pro meu filho. Não tinha vida social. Não tinha tempo para mim. Não tinha energia para nada além de sobreviver e garantir que meu filho estava bem. Mas eu não me arrependo de um único segundo. O Rodrigo é a melhor coisa que já me aconteceu. Ver ele crescer, aprender a falar, aprender a ler, fazer amigos, descobrir o mundo, era mágico. Cada conquista dele era minha conquista. Cada sorriso dele justificava todas as noites sem dormir. A Fabiana reapareceu quando o Rodrigo tinha 7 anos. De repente, do nada, ela quis ver o filho. Quis ser mãe. Eu podia ter negado, podia ter dificultado, mas não fiz isso. Porque, no fundo, eu achava que toda criança merecia ter uma mãe. Mesmo uma mãe que tinha abandonado ele.
No começo foi estranho. O Rodrigo mal lembrava dela. Me chamava de pai e ela de Fabiana. Mas aos poucos eles foram criando um vínculo. Ela começou a visitar uma vez por mês, depois 2 vezes, depois todo fim de semana. Eu facilitei tudo. Sempre deixei ela ver o Rodrigo quando ela queria. Nunca falei mal dela pro meu filho, mesmo tendo todos os motivos do mundo. Porque eu não queria que ele crescesse com raiva ou ressentimento. Queria que ele tivesse uma relação saudável com a mãe. Fui um idiota? Talvez. Mas na época parecia a coisa certa a fazer. Quando o Rodrigo tinha 10 anos, a Fabiana conheceu um cara. Um médico. Rico. Bem-sucedido. Charmoso, segundo ela. Começou a namorar ele. 6 meses depois já estavam morando juntos. O Rodrigo começou a passar uns fins de semana na casa deles. Voltava contando sobre a piscina, o jardim enorme, os videogames que o namorado da mãe tinha comprado para ele. Eu morava num apartamento de 2 quartos, simples, sem luxos. Mas era limpo, era organizado, era cheio de amor. Eu achava que isso era suficiente. Quando o Rodrigo tinha 15 anos, a Fabiana casou com um médico. Foi um casamento grande, bonito, caro. O Rodrigo foi pajem. Usou um terno que o padrasto pagou. Ficou morando parte do tempo comigo, parte do tempo com a mãe e o padrasto novo. E foi aí que as coisas começaram a mudar. O Rodrigo começou a chegar em casa falando sobre como a vida na casa da mãe era legal. Como o padrasto era gente boa. Como ele tinha dado um computador novo pro Rodrigo, como tinha levado ele para conhecer outras cidades, como tinha conversado com ele sobre faculdade e carreira. Eu tentava não sentir ciúmes. Juro que tentava. Mas era difícil. Eu tinha criado aquele menino sozinho durante 13 anos. Tinha sacrificado tudo por ele. E de repente aparece um cara cheio da grana que pode dar tudo que eu nunca consegui dar. Mas o que mais doía não era o dinheiro. Era a atenção. O padrasto tinha tempo. Ele não trabalhava 60 horas por semana. Ele podia levar o Rodrigo para jogar futebol no meio da semana. Podia ajudar com lição de casa sem estar morto de cansaço. Podia ser o pai legal, divertido, presente. Enquanto eu era o pai cansado, ocupado, que só via o filho de noite. Quando o Rodrigo entrou na faculdade, eu paguei. Usei todas as minhas economias. Peguei um empréstimo. Trabalhei em 2 empregos durante 3 anos para cobrir os custos. Mas paguei. Porque era importante para mim que meu filho tivesse a educação que merecia. Ele estudou economia. Formou. Arrumou um emprego bom. Conheceu a Marina no trabalho. Começou a namorar. 2 anos depois, ficou noivo. E agora tô aqui, com um convite de casamento onde meu nome não aparece. Depois daquela ligação com o Rodrigo, fiquei uns dias processando. Tentei entender o ponto de vista dele. Tentei ser racional. Tentei não levar pro pessoal. Mas era pessoal. Era completamente pessoal. Uma semana depois, recebi outro telefonema. Era a Fabiana. Oi, Ricardo. Ela disse. A voz dela estava toda afetada, daquele jeito que ela fazia quando queria algo. Oi. Olha, o Rodrigo me contou que você ficou meio chateado com a questão da cerimônia. Meio chateado. Essa é uma forma de descrever. Ricardo, você precisa entender que não é nada pessoal. É só que o Marcelo tem sido uma figura paterna muito importante pro Rodrigo nos últimos anos, e... Eu sei quantos anos o Marcelo conhece o Rodrigo, Fabiana. 5. Eu conheço ele há 28. Eu sei, mas... Você sabe quantas fraldas você trocou, Fabiana? 0. Sabe quantas noites você ficou acordada quando ele estava doente? 0. Sabe quantas vezes você foi na escola dele, ajudou com lição, ensinou ele a andar de bicicleta, a nadar, a jogar bola? 0. Ricardo. Eu fiz tudo isso sozinho. Durante 23 anos. E agora você e seu marido decidem que eu não sou pai o suficiente para conduzir a cerimônia do meu próprio filho.
Ninguém tá dizendo que você não é pai o suficiente. É só que... É só o quê, Fabiana? É só que o Marcelo tem mais dinheiro. É isso. Silêncio. Um silêncio que disse tudo. Não é sobre dinheiro, ela disse finalmente, mas a voz dela vacilou. Claro que é sobre dinheiro. É sempre sobre dinheiro. Vocês moram numa mansão, viajam para a Europa todo ano, dirigem carros importados. Eu moro num apartamento simples e dirijo um carro de 10 anos. Mas sabe qual é a diferença? Eu tava lá quando importava. Você tá sendo dramático. Tô sendo honesto. Mas tudo bem. Eu não vou causar problema no casamento do meu filho. Eu vou estar lá, quieto no meu canto, assistindo Marcelo fazer o que deveria ser meu papel. Ricardo. Desliguei. Fiquei olhando pro telefone, respirando fundo. Meu peito tava apertado. Tinha uma pressão atrás dos olhos que eu conhecia bem, era vontade de chorar. Mas eu não ia chorar. Não por causa disso. Levantei, fui até o armário e peguei uma caixa que ficava no alto. Dentro tinha todas as fotos antigas do Rodrigo. Fotos dele bebê, criança, adolescente. Fotos de aniversários, natais, primeiros dias de aula, formaturas. Fotos só dele e mim. Sentei no chão da sala e fui olhando uma por uma. O Rodrigo com 3 meses, dormindo no meu peito. O Rodrigo com 2 anos, coberto de bolo do aniversário. O Rodrigo com 6, sem os dentes da frente, sorrindo para a câmera depois de ganhar uma medalha na escola. O Rodrigo com 12, abraçado comigo depois de um jogo de futebol que a gente tinha visto junto. Em nenhuma dessas fotos tinha a Fabiana. Em nenhuma tinha o Marcelo. Eram só eu e ele. Sempre foi só eu e ele. Até não ser mais. Guardei as fotos de volta e fui pro computador. Tinha uma decisão a tomar. E eu já sabia o que ia fazer. Abri meu e-mail e escrevi uma mensagem pro organizador do casamento. A mulher que a Marina tinha contratado para cuidar de todos os detalhes. Marquei uma reunião. 2 dias depois estava sentado num escritório chique, conversando com uma mulher de uns 40 anos chamada Patrícia. Ela usava óculos de grau caros e tinha aquela postura de quem está acostumada a lidar com gente rica. Então, o senhor é o pai do noivo, ela disse, consultando o tablet. E gostaria de contribuir com? Com tudo, eu disse. Ela piscou. Tudo. Tudo. O local, a decoração, a comida, a bebida, o buffet, o fotógrafo, o videógrafo, a música, as flores, as lembrancinhas, o bolo, a lua de mel. Tudo. Patrícia me olhou tipo eu tava louco. Senhor. Ricardo, é? O casamento já tem patrocinadores. A família da noiva tá pagando metade, e o senhor, Marcelo Fonte, está pagando a outra metade. Eu sei. E eu quero assumir tudo. Diga pro pai da Marina e pro Marcelo que eu agradeço, mas que não vai ser necessário. Eu vou cobrir todos os custos. Mas, isso são mais de 200 mil reais. Eu sei. Ela me avaliou com o olhar. O senhor tem esse dinheiro? Abri a pasta que tinha trazido e tirei uns documentos. Extratos bancários, comprovantes de investimentos, documentação da venda de uma propriedade que eu tinha herdado da minha mãe anos atrás e nunca tinha mexido. Tenho. Patrícia olhou os papéis com os olhos arregalados. Depois me olhou com uma expressão diferente, mais respeitosa. Certo. Então, o senhor quer que eu informe as outras partes? Não. Não. Não quero que ninguém saiba. Nem o Rodrigo, nem a Marina, nem o Marcelo, nem a família da noiva. Ninguém. Você vai dizer que conseguiu descontos, que tem patrocinadores anônimos, inventa o que quiser. Mas ninguém pode saber que sou eu pagando. Mas, por quê? Olhei para ela. Isso é problema meu. A senhora consegue fazer isso ou não? Ela hesitou. Depois assentiu. Consigo. Mas vai ser estranho. Não me importo com estranho. Me importo com discreto. Certo.
Então eu preciso de uma transferência de 50% agora, para garantir todos os fornecedores. Peguei o celular e fiz a transferência ali mesmo. 100 mil reais. Metade de todas as minhas economias de uma vida inteira. Pronto, eu disse. Patrícia me olhou tipo eu era maluco. E talvez eu fosse. Mas não me importava. Uma coisa, eu disse antes de sair. Eu quero relatórios detalhados de todos os gastos. Tudo que for comprado, contratado, planejado. Quero saber exatamente para onde cada centavo está indo. Claro. Eu mando por e-mail semanalmente. Ótimo. Saí daquele escritório mais leve do que tinha entrado. Não sei explicar direito. Era tipo, eu tinha recuperado um pouco de controle. Eu tinha sido tirado da cerimônia, mas eu ia ser o responsável por tudo existir, sem que ninguém soubesse. Era infantil? Provavelmente. Era uma forma meio torta de lidar com a situação? Com certeza. Mas era o que eu tinha. Durante as semanas seguintes, recebi os relatórios da Patrícia. E cara, foi doloroso ler. Cada e-mail era uma lista enorme de gastos absurdos. 10 mil reais em flores. 20 mil no buffet. 15 mil no fotógrafo e videógrafo. 8 mil na decoração. 5 mil no bolo. 5 mil reais num bolo. 12 mil no vestido da Marina. 3 mil nos convites. 6 mil na música. 30 mil na lua de mel pra Grécia. Cada número era tipo uma facada. Não porque eu não podia pagar, eu podia, tecnicamente. Mas porque era muito dinheiro. Todo o dinheiro que eu tinha juntado durante anos, décadas, que eu tinha guardado para ter uma velhice tranquila, estava sendo jogado num casamento de um dia. Mas eu não reclamei. Não questionei. Aprovei tudo que a Patrícia enviava. O Rodrigo ligava às vezes para falar sobre o casamento. Sempre animado, sempre empolgado. Pai, você não vai acreditar, conseguimos o salão que a gente queria. E por um preço incrível. O Marcelo tá lidando com tudo. Que bom, filho. E a Marina achou um fotógrafo incrível. Tipo, o melhor da cidade. E ele tava com a agenda aberta exatamente no nosso dia. Que sorte, né? Muita sorte. O bolo vai ser de 6 andares, pai. 6. Com recheios diferentes em cada andar. Vai ser lindo. Vai ser lindo mesmo. Ele não fazia ideia. Nenhuma ideia de que cada sorte, cada achado incrível, cada preço bom era eu por trás, pagando, organizando, garantindo. E o Marcelo recebia os créditos. Um mês antes do casamento, o Rodrigo me convidou para ir na casa dele e da Marina. Disse que queriam conversar sobre uma coisa importante. Cheguei lá numa tarde de sábado. Eles moravam num apartamento bonito, moderno, bem decorado. Presente de casamento do Marcelo. Eu sabia. Oi, pai. O Rodrigo me abraçou. Ele estava feliz, leve. A Marina também me abraçou, sorrindo. Então, começou o Rodrigo depois que sentamos na sala, a gente queria conversar com você sobre o casamento. Meu estômago apertou. Ah! A gente sabe que você ficou meio chateado com a questão da cerimônia, disse a Marina, gentil. E a gente pensou numa forma de te incluir mais. É? Consegui dizer. A gente queria que você fizesse um discurso, disse o Rodrigo. No jantar. Você e a mãe da Marina. Seria uma forma de vocês participarem mais, sabe? Um discurso. Eles queriam que eu fizesse um discurso. O Marcelo e o pai da Marina vão conduzir a cerimônia, continuou o Rodrigo, mas a gente achou que seria legal se você e a mãe da Marina falassem depois, no jantar. Contar histórias, dar conselhos, essas coisas. Olhei pro meu filho. Ele estava tão inocente. Ele realmente achava que isso compensava. Que um discurso de 5 minutos no jantar compensava ser apagado do momento mais importante. Claro, eu disse. Eu faço o discurso. Sério. A Marina sorriu. Que ótimo!
A gente tinha medo que você não quisesse. Não, tudo bem. Eu faço. O Rodrigo pareceu aliviado. Levantou e me abraçou de novo. Valeu, pai. Isso significa muito pra gente. Significa muito. Como se fosse um favor que eu tava fazendo. Como se eu devesse ser grato pela oportunidade de falar 3 minutos no microfone no casamento do meu único filho. Voltei para casa e fiquei sentado no escuro da sala pensando. Pensando em tudo. Em como eu tinha chegado naquele ponto. Em todas as escolhas que tinha feito. Em todos os sacrifícios. Valeu a pena. Sinceramente, naquele momento, eu não sabia responder. O casamento chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. As semanas foram passando em câmera lenta, mas de repente era véspera e eu estava no meu quarto tentando decidir que roupa usar. Tinha comprado um terno novo. Preto, bem cortado, caro. Provavelmente o terno mais caro que eu já tinha usado na vida. Se eu ia ser só mais um convidado, pelo menos ia ser um convidado bem vestido. A noite antes do casamento, o Rodrigo me ligou. Oi, pai. Oi, filho. Tudo bem? Tudo. Eu queria agradecer. Por tudo. Por sempre ter sido um pai incrível. Por ter me criado sozinho. Por sempre ter me apoiado. Minha garganta apertou. Não precisa agradecer. Preciso sim. Eu sei que eu nem sempre demonstrei, mas eu sou muito grato por tudo que você fez por mim. Você é um pai incrível. Só não bom o suficiente para te conduzir ao altar, né? Saiu antes que eu pudesse segurar. Silêncio do outro lado. Pai. Desculpa. Não era para ter falado isso. Hoje não. Pai, eu. Tá tudo bem, Rodrigo. De verdade. Vai ser um casamento lindo. Eu tô feliz por você. Tem certeza? Tenho. Agora vai dormir. Amanhã é teu grande dia. Tá. Boa noite, pai. Boa noite, filho. Desliguei e fiquei olhando pro teto do quarto. Não consegui dormir aquela noite. Fiquei revirando na cama, pensando, relembrando, me questionando. O dia do casamento amanheceu perfeito. Céu azul, sol brilhante, temperatura ideal. Como se até o clima conspirasse para que tudo fosse perfeito. Cheguei no local da cerimônia cedo. Era um jardim enorme, luxuoso, com um gazebo branco onde ia acontecer a cerimônia. Tinha flores por todo lado, rosas brancas, principalmente. A decoração era sofisticada, elegante, cara. Eu tinha pagado por cada pétala. Os convidados começaram a chegar. Parentes que eu conhecia, outros que eu nunca tinha visto. Amigos do Rodrigo da faculdade, do trabalho. A família da Marina. Todo mundo bem vestido, todo mundo sorrindo, todo mundo tirando fotos. Eu fiquei num canto, sozinho, observando. A Fabiana chegou com o Marcelo. Ela usava um vestido rosa claro, elegante. Tava bonita. O Marcelo usava terno cinza, gravata combinando. Eles pareciam um casal de comercial de margarina. Perfeitos. Ela me viu e acenou. Veio na minha direção. Oi, Ricardo. Oi. Você tá bem? Tô. Ela me olhou tipo não acreditava, mas não insistiu. O dia tá lindo, né? Tá. O Rodrigo deve estar nervoso. Deve. Ela percebeu que eu não estava muito afim de conversar e deu um sorriso forçado. Bom, a gente se vê depois. Claro. O Marcelo nem veio falar comigo. Só acenou de longe. Eu acenei de volta. A música começou. Todo mundo foi sentar. As cadeiras estavam organizadas em fileiras, com um corredor no meio. Tudo decorado com laços brancos e flores. Eu sentei numa cadeira da terceira fileira. Não na primeira. A primeira era para a família próxima. Para mãe e padrasto do noivo. Pro pai e mãe da noiva. Não para mim. O Marcelo e o pai da Marina se posicionaram no gazebo.
Eles iam conduzir a cerimônia junto, exatamente como estava no convite. O Marcelo estava sorrindo largo, tipo tinha ganhado na loteria. E de certa forma, tinha ganhado o papel de pai sem ter feito nada para merecer. A música mudou. As madrinhas começaram a entrar. Depois os padrinhos. Depois as damas de honra. Tudo cronometrado, ensaiado, perfeito. A música mudou de novo. Todo mundo levantou. A Marina começou a entrar no braço do pai. Ela estava linda, devo admitir. O vestido era um sonho, todo em renda, com cauda longa. O véu cobria o rosto. Ela caminhava devagar, sorrindo para as pessoas. E atrás dela veio o Rodrigo, no braço da Fabiana. Meu filho estava lindo. Terno preto impecável, gravata azul escura, cabelo penteado para trás. Ele estava sorrindo, mas dava para ver o nervosismo. Ele tinha o mesmo tique de sempre quando estava nervoso, passava a mão no cabelo. Eles chegaram no gazebo. O pai da Marina entregou a filha pro Rodrigo. A Fabiana beijou o rosto do filho e foi sentar. Na primeira fileira, ao lado do Marcelo. Eu fiquei na minha cadeira, na terceira fileira, atrás de gente que eu nem conhecia. A cerimônia começou. O pai da Marina falou sobre união, sobre família, sobre amor. O Marcelo falou sobre como era honra ter visto o Rodrigo crescer. 5 anos, eu pensei, 5 anos. Sobre como ele admirava a pessoa que o Rodrigo se tornou, sobre como tinha certeza que ele e a Marina seriam felizes. Eu ouvi tudo sem sentir nada. Era tipo assistir um filme. Distante. Irreal. Eles trocaram as alianças. Disseram os votos. Se beijaram. Todo mundo aplaudiu. Eles saíram de mãos dadas, sorrindo, felizes. E eu fiquei sentado, aplaudindo mecanicamente, pensando nos R$ 200.000 que tinham feito aquele momento existir. A recepção foi num salão ao lado. Enorme, luxuoso, com mesas redondas decoradas com flores e velas. Tinha um palco para banda, uma pista de dança, um bar aberto. Tudo primeira classe. Eu tinha pagado por tudo. Encontrei minha mesa. Não era na mesa principal, claro. Eu estava numa mesa no meio do salão, com os primos distantes da Fabiana e umas tias da Marina que eu nunca tinha visto. A mesa principal era para os noivos, para os pais da Marina, para Fabiana e para o Marcelo. Não para mim. O jantar foi servido. Era incrível, devo admitir. Entrada de camarões, prato principal com opção de carne ou peixe, acompanhamentos variados, sobremesa elaborada. Vinho caro. Tudo perfeito. R$ 20.000 no buffet. Eu lembrava do número exato. Depois do jantar começaram os discursos. Primeiro falou o pai da Marina. Um discurso bonito sobre ver a filha crescer, sobre entregá-la para outro homem, sobre a felicidade de vê-la tão apaixonada. Depois falou o Marcelo. Ele contou histórias de quando conheceu o Rodrigo, de como tinha sido um prazer conhecer um jovem tão inteligente e determinado, de como ele tinha certeza que o Rodrigo ia fazer a Marina muito feliz. Todo mundo aplaudiu emocionado. Algumas pessoas choraram. Então foi minha vez. Levantei, peguei o microfone que o garçom me ofereceu. Olhei pro salão. Todas aquelas pessoas me olhando. Todas esperando meu discurso. Minha participação. Olhei pro Rodrigo na mesa principal. Ele estava me olhando com aquele sorriso esperançoso. Com aquele olhar que dizia, você não vai me decepcionar, né, pai? Respirei fundo. Boa noite a todos. Comecei. Minha voz ecoou no salão. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, pai do Rodrigo. Algumas pessoas acenaram. Outras sorriram educadamente. Eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje. É uma honra assistir o casamento do meu filho. O Rodrigo sorriu mais. Eu criei o Rodrigo sozinho desde que ele tinha 2 anos. Foram 23 anos sendo pai solo. E eu não vou mentir, foi difícil. Teve dias que eu não sabia como ia dar conta de tudo. Trabalho, casa, filho, contas. Teve dias que eu quase desisti. O sorriso do Rodrigo vacilou um pouco.
Mas eu nunca desisti. Porque o Rodrigo sempre foi minha prioridade. Sempre. Cada decisão que eu tomei, cada sacrifício que eu fiz, foi pensando nele. Em dar para ele a melhor vida possível. Fiz uma pausa. O salão estava em silêncio total. Eu ensinei o Rodrigo a andar, a falar, a andar de bicicleta. Eu ficava acordado com ele quando tinha pesadelo. Eu levava ele para a escola todo dia. Eu ajudava com lição de casa. Eu consolava quando ele sofria bullying. Eu comemorava cada conquista, cada nota boa, cada vitória. O Rodrigo não estava mais sorrindo. Eu paguei a faculdade dele. Trabalhei em 2 empregos durante 3 anos para cobrir os custos. Valeu cada segundo de cansaço. Porque ver meu filho se formar foi um dos dias mais felizes da minha vida. Alguns convidados começaram a parecer desconfortáveis. Hoje eu tô aqui vendo meu filho casar. Com uma mulher linda, inteligente, que eu sei que vai fazer ele muito feliz. E eu tô muito orgulhoso. Muito feliz por ele. Respirei fundo. Então eu queria brindar aos noivos. E agradecer a todos que tornaram esse dia possível. Especialmente aqueles que realmente pagaram por tudo isso. Levantei minha taça. Ao Rodrigo e à Marina. Que vocês sejam muito felizes. Todos levantaram as taças e brindaram. Mas eu vi alguns olhares confusos. Alguns sussurros. Sentei. Minha mão estava tremendo. A mãe da Marina fez o discurso dela. Emotivo, cheio de amor maternal, sobre como a filha sempre foi especial. A festa continuou. Banda começou a tocar. Primeira dança dos noivos. Depois a Marina dançou com o pai. O Rodrigo dançou com a Fabiana. Ninguém me chamou para dançar. Fiquei sentado na minha mesa, bebendo vinho, observando. A festa estava linda. Todo mundo estava se divertindo. O bolo foi cortado. 6 andares, exatamente como o Rodrigo tinha dito. 5.000 reais. A lua saiu. Luzes decorativas foram acesas no jardim. Tinha até fogos de artifício. Eu tinha esquecido que tinha aprovado isso. 3.000 reais. Rodrigo passou pela minha mesa em alguns momentos. Obrigado pelo discurso, pai, ele disse numa dessas vezes. Mas a voz dele estava estranha. Como se não tivesse certeza se tinha gostado ou não. De nada, eu disse. Você bebeu muito? O suficiente. Pai. Vai curtir tua festa, Rodrigo. É teu dia. Ele hesitou, mas acabou saindo. 00:30 chegou. A festa começou a esvaziar. Alguns convidados foram embora. Outros continuaram bebendo e dançando. Eu fui até o banheiro lavar o rosto. Olhei pro espelho. Parecia velho. Cansado. Triste. Quando saí do banheiro, a Patrícia estava me esperando. Senhor Ricardo. Patrícia. Eu queria agradecer. Por tudo. Foi uma honra organizar esse casamento. Ficou perfeito. Ficou mesmo. Ela me olhou com pena. O senhor vai contar para eles? Que foi o senhor que pagou tudo. Pensei na pergunta. Não sei. Talvez. Um dia. Eles deveriam saber. Deveriam muitas coisas. Mas a vida não funciona assim. Ela assentiu. Bom, se precisar de qualquer coisa, meu contato o senhor tem. Obrigado. Ela saiu. Voltei pro salão. A festa continuou até às 3 da manhã. Eu saí antes. Me despedi do Rodrigo e da Marina. Eles me abraçaram, me agradeceram por ter vindo, por ter feito o discurso. Foi um casamento perfeito, disse o Rodrigo. Foi, eu concordei. Saí daquele lugar e entrei no meu carro. Sentei no banco do motorista, mas não liguei o carro ainda. Só fiquei ali, olhando pro salão iluminado pelas janelas, ouvindo a música abafada. 200.000 reais. Toda a minha economia. Todo o meu futuro confortável. Jogado num casamento de um dia.
E ninguém sabia. Ninguém ia saber. Liguei o carro e fui para casa. Durante as semanas seguintes, a vida voltou ao normal. Ou tentou. O Rodrigo e a Marina foram para a lua de mel na Grécia, R$30 mil que eu tinha pagado. Voltaram bronzeados, felizes, cheios de histórias. Eu continuei trabalhando. Continuei vivendo minha vida simples. Mas algo tinha mudado. Era tipo um peso constante no peito. Um mês depois do casamento, marquei uma consulta médica. Tinha marcado meses antes, um check-up de rotina que eu sempre deixava para depois. Mas dessa vez resolvi ir. Fizeram exames. Vários exames. Sangue, pressão, uns mais específicos. O médico disse que era protocolo normal para alguém da minha idade. 2 semanas depois, me ligaram pedindo para eu voltar. Disseram que precisavam conversar sobre os resultados. Eu sabia que não era bom sinal quando precisa voltar para conversar. Sentei no consultório de novo. O médico, um cara de uns 50 anos, de óculos, me olhou com aquela expressão que médico faz quando vai dar notícia ruim. Ricardo, os seus exames mostraram algumas alterações preocupantes. Que tipo de alterações? Encontramos um tumor no pâncreas. Fizemos uma tomografia adicional para confirmar. Tumor, pâncreas. É câncer? Perguntei. Minha voz estava estranhamente calma. Sim. E infelizmente, tá num estágio avançado. Quanto tempo? Difícil dizer com precisão. Mas com o tratamento adequado, podemos falar em talvez 1 a 2 anos. Sem tratamento. Sem tratamento quanto tempo? 6 meses. Talvez menos. 6 meses. E o tratamento? Quimioterapia agressiva. Possivelmente cirurgia, dependendo de como o tumor responde. Não vai ser fácil. E não posso prometer cura. Só extensão de tempo. Extensão de tempo. Como se a vida fosse tipo um prazo de pagamento que você pode renegociar. Quanto custa? Perguntei. O médico piscou. O tratamento? Sim. Olha, depende do plano de saúde, mas mesmo com cobertura, a parte que fica por sua conta pode ser significativa. Estamos falando de, provavelmente, uns 80 a 100 mil reais no total. 80 a 100 mil reais. Metade do que eu tinha gastado no casamento. Metade de tudo que eu tinha. Metade do que eu não tinha mais. Comecei a rir. Não sei por quê, mas comecei a rir. O médico me olhou preocupado. Senhor Ricardo. Desculpa, consegui dizer entre as risadas. É que é irônico, sabe? Irônico? Deixa pra lá. Eu preciso pensar. Ricardo, quanto antes começar o tratamento, melhor. Cada semana conta. Eu sei. Eu só preciso de um tempo para processar. Para decidir. Decidir se eu vou fazer o tratamento ou não. Ricardo. Obrigado, doutor. Eu entro em contato. Saí dali num estado de choque. Não era negação, exatamente. Era mais tipo dormência. Como se meu cérebro não conseguisse processar a informação direito. Câncer. 6 meses. Sem tratamento. 2 anos. Com tratamento. Talvez. Se gastar 100 mil reais. 100 mil reais que eu não tinha mais. Sentei no banco do carro de novo. Parecia que eu estava sempre sentado no banco do carro processando tragédias. O pensamento veio rápido e cruel. Se eu não tivesse pagado o casamento, eu teria dinheiro pro tratamento. Se eu tivesse guardado meu dinheiro. Se eu não tivesse tentado provar alguma coisa. Se eu tivesse deixado o Marcelo e o pai da Marina pagarem, como eles iam fazer mesmo. Eu teria 200 mil reais. Sobrava até para viver confortavelmente durante o tratamento. Mas não. Eu tinha que ser orgulhoso. Tinha que provar que eu era o pai. Que eu era capaz. Que eu podia dar pro meu filho um casamento digno.
E agora eu tinha 6 meses de vida e 10 mil reais na conta. Fui para casa. Não liguei pro Rodrigo. Não liguei para ninguém. Só sentei no sofá e fiquei olhando pro nada. Pensei em tudo que tinha feito errado. Todas as escolhas ruins. Será que valia a pena ter criado o Rodrigo sozinho? Será que eu devia ter lutado mais pela Fabiana? Será que eu devia ter sido mais presente, mais rico, mais legal, mais algo? Será que se eu tivesse sido um pai diferente, eu não teria sido substituído pelo Marcelo? Será que se eu tivesse sido mais presente, o Rodrigo teria me escolhido para conduzir a cerimônia? Será que qualquer coisa do que eu fiz importou? Passei a noite toda acordado, pensando. De manhã, tomei uma decisão. Não ia fazer tratamento. Não ia gastar os últimos 10 mil que eu tinha em quimioterapia que talvez me desse mais alguns meses de sofrimento. Ia viver os 6 meses que me restavam do jeito que eu quisesse. E ia contar pro Rodrigo. Sobre tudo. Sobre o câncer. E sobre quem tinha pagado o casamento. Marquei um almoço com ele. Disse que precisava conversar sobre uma coisa importante. Nos encontramos num restaurante no centro. O Rodrigo chegou atrasado, como sempre, desculpando-se. Tava de terno, vinha direto do trabalho. Oi, pai. Desculpa o atraso. Reunião que não acabava nunca. Tudo bem. Sentamos. Pedimos comida. Conversamos amenidades. Como tava a Marina, como foi a lua de mel, como tava o trabalho. Então eu respirei fundo. Rodrigo, eu preciso te contar uma coisa. Claro, pai. O que é? Na verdade, são 2 coisas. Tá. Primeira, eu fui no médico recentemente. Fiz uns exames. Descobriram um câncer. De pâncreas. Tá avançado. O Rodrigo empalideceu. O quê? Câncer. Tenho 6 meses, talvez menos. Mas você vai fazer tratamento, né? Quimioterapia? Cirurgia? Não. Como assim não? Não vou fazer tratamento. Pai, você tá louco? Você tem que fazer tratamento. O tratamento custa 100 mil reais, Rodrigo. Eu não tenho 100 mil reais. Mas a gente arruma. Eu te empresto. O Marcelo pode ajudar. A gente dá um jeito. Eu não quero ajuda do Marcelo. Pai, não é hora de orgulho. É sua vida. Eu sei. E eu escolho não fazer tratamento. Pai. Rodrigo, me deixa terminar. Tem mais uma coisa que eu preciso te contar. Ele me olhou com os olhos vermelhos. Já estava quase chorando. Lembra do teu casamento? O que tem? Você acha que quem pagou? O Marcelo e o pai da Marina. Metade cada um. Por quê? Não foi eles. Como assim? Fui eu. Eu paguei tudo. O salão, a decoração, a comida, as flores, o fotógrafo, o bolo, a lua de mel. Tudo. 200 mil reais. O Rodrigo me olhou tipo eu tava falando grego. O quê? Eu paguei tudo. Sem ninguém saber. Eu pedi para a organizadora mentir, dizer que tinha conseguido descontos, patrocínios anônimos. Mas era eu. Pai, por quê? Porque eu fui tirado da cerimônia. Porque eu fui substituído pelo Marcelo. Porque eu quis provar que ainda era teu pai, mesmo que você não me quisesse lá. O Rodrigo tava branco, sem cor na cara. Deveriam muitas coisas. Mas a vida não funciona assim. Ela assentiu. Bom, se precisar de qualquer coisa, meu contato o senhor tem. Obrigado. Ela saiu. Voltei pro salão. A festa continuou até às 3 da manhã. Eu saí antes. Me despedi do Rodrigo e da Marina. Eles me abraçaram, me agradeceram por ter vindo, por ter feito o discurso. Foi um casamento perfeito, disse o Rodrigo. Foi, eu concordei.
Saí daquele lugar e entrei no meu carro. Sentei no banco do motorista, mas não liguei o carro ainda. Só fiquei ali, olhando pro salão iluminado pelas janelas, ouvindo a música abafada. 200 mil reais. Toda a minha economia. Todo o meu futuro confortável. Jogado num casamento de um dia. E ninguém sabia. Ninguém ia saber. Liguei o carro e fui para casa. Durante as semanas seguintes, a vida voltou ao normal. Ou tentou. O Rodrigo e a Marina foram para a lua de mel na Grécia, 30 mil reais que eu tinha pagado. Voltaram bronzeados, felizes, cheios de histórias. Eu continuei trabalhando. Continuei vivendo minha vida simples. Mas algo tinha mudado. Era tipo um peso constante no peito. Um mês depois do casamento, marquei uma consulta médica. Tinha marcado meses antes, um check-up de rotina que eu sempre deixava para depois. Mas dessa vez resolvi ir. Fizeram exames. Vários exames. Sangue, pressão, uns mais específicos. O médico disse que era protocolo normal para alguém da minha idade. 2 semanas depois, me ligaram pedindo para eu voltar. Disseram que precisavam conversar sobre os resultados. Eu sabia que não era bom sinal quando precisa voltar para conversar. Sentei no consultório de novo. O médico, um cara de uns 50 anos, de óculos, me olhou com aquela expressão que médico faz quando vai dar notícia ruim. Ricardo, os seus exames mostraram algumas alterações preocupantes. Que tipo de alterações? Encontramos um tumor no pâncreas. Fizemos uma tomografia adicional para confirmar. Tumor, pâncreas. É câncer? Perguntei. Minha voz estava estranhamente calma. Sim. E infelizmente, tá num estágio avançado. Quanto tempo? Difícil dizer com precisão. Mas com o tratamento adequado, podemos falar em, talvez 1 a 2 anos. Sem tratamento. Sem tratamento quanto tempo? 6 meses. Talvez menos. 6 meses. E o tratamento? Quimioterapia agressiva. Possivelmente cirurgia, dependendo de como o tumor responde. Não vai ser fácil. E não posso prometer cura. Só extensão de tempo. Extensão de tempo. Como se a vida fosse tipo um prazo de pagamento que você pode renegociar. Quanto custa? Perguntei. O médico piscou. O tratamento? Sim. Olha, depende do plano de saúde, mas mesmo com cobertura, a parte que fica por sua conta pode ser significativa. Estamos falando de, provavelmente, uns 80 a 100 mil reais no total. 80 a 100 mil reais. Metade do que eu tinha gastado no casamento. Metade de tudo que eu tinha. Metade do que eu não tinha mais. Comecei a rir. Não sei por quê, mas comecei a rir. O médico me olhou preocupado. Senhor Ricardo. Desculpa, consegui dizer entre as risadas. É que, é irônico, sabe? Irônico? Deixa pra lá. Eu preciso pensar. Ricardo, quanto antes começar o tratamento, melhor. Cada semana conta. Eu sei. Eu só preciso de um tempo para processar. Para decidir. Decidir se eu vou fazer o tratamento ou não. Ricardo. Obrigado, doutor. Eu entro em contato. Saí dali num estado de choque. Não era negação, exatamente. Era mais tipo dormência. Como se meu cérebro não conseguisse processar a informação direito. Câncer. 6 meses. Sem tratamento. 2 anos. Com tratamento. Talvez. Se gastar 100 mil reais. 100 mil reais que eu não tinha mais. Sentei no banco do carro de novo. Parecia que eu estava sempre sentado no banco do carro processando tragédias. O pensamento veio rápido e cruel. Se eu não tivesse pagado o casamento, eu teria dinheiro pro tratamento. Se eu tivesse guardado meu dinheiro. Se eu não tivesse tentado provar alguma coisa.
Se eu tivesse deixado o Marcelo e o pai da Marina pagarem, como eles iam fazer mesmo? Eu teria 200 mil reais. Sobrava até para viver confortavelmente durante o tratamento. Mas não. Eu tinha que ser orgulhoso. Tinha que provar que eu era o pai. Que eu era capaz. Que eu podia dar pro meu filho um casamento digno. E agora eu tinha 6 meses de vida e 10 mil reais na conta. Fui para casa. Não liguei pro Rodrigo. Não liguei para ninguém. Só sentei no sofá e fiquei olhando pro nada. Pensei em tudo que tinha feito errado. Todas as escolhas ruins. Será que valia a pena ter criado o Rodrigo sozinho? Será que eu devia ter lutado mais pela Fabiana? Será que eu devia ter sido mais presente, mais rico, mais legal, mais algo? Será que se eu tivesse sido um pai diferente, eu não teria sido substituído pelo Marcelo? Será que se eu tivesse sido mais presente, o Rodrigo teria me escolhido para conduzir a cerimônia? Será que qualquer coisa do que eu fiz importou? Passei a noite toda acordado, pensando. De manhã, tomei uma decisão. Não ia fazer tratamento. Não ia gastar os últimos 10 mil que eu tinha em quimioterapia que talvez me desse mais alguns meses de sofrimento. Ia viver os 6 meses que me restavam do jeito que eu quisesse. E ia contar pro Rodrigo. Sobre tudo. Sobre o câncer. E sobre quem tinha pagado o casamento. Marquei um almoço com ele. Disse que precisava conversar sobre uma coisa importante. Nos encontramos num restaurante no centro. O Rodrigo chegou atrasado, como sempre, desculpando-se. Tava de terno, vinha direto do trabalho. Oi, pai. Desculpa o atraso. Reunião que não acabava nunca. Tudo bem. Sentamos. Pedimos comida. Conversamos amenidades. Como tava a Marina, como foi a lua de mel, como tava o trabalho. Então eu respirei fundo. Rodrigo, eu preciso te contar uma coisa. Claro, pai. O que é? Na verdade, são 2 coisas. Tá. Primeira, eu fui no médico recentemente. Fiz uns exames. Descobriram um câncer. De pâncreas. Tá avançado. O Rodrigo empalideceu. O quê? Câncer. Tenho 6 meses, talvez menos. Mas você vai fazer tratamento, né? Quimioterapia? Cirurgia? Não. Como assim não? Não vou fazer tratamento. Pai, você tá louco? Você tem que fazer tratamento. O tratamento custa 100 mil reais, Rodrigo. Eu não tenho 100 mil reais. Mas a gente arruma. Eu te empresto. O Marcelo pode ajudar. A gente dá um jeito. Eu não quero ajuda do Marcelo. Pai, não é hora de orgulho. É sua vida. Eu sei. E eu escolho não fazer tratamento. Pai. Rodrigo, me deixa terminar. Tem mais uma coisa que eu preciso te contar. Ele me olhou com os olhos vermelhos. Já estava quase chorando. Lembra do teu casamento? O que tem? Você acha que quem pagou? O Marcelo e o pai da Marina. Metade cada um. Por quê? Não foi eles. Como assim? Fui eu. Eu paguei tudo. O salão, a decoração, a comida, as flores, o fotógrafo, o bolo, a lua de mel. Tudo. 200 mil reais. O Rodrigo me olhou tipo eu tava falando grego. O quê? Eu paguei tudo. Sem ninguém saber. Eu pedi para a organizadora mentir, dizer que tinha conseguido descontos, patrocínios anônimos. Mas era eu. Pai, por quê? Porque eu fui tirado da cerimônia. Porque eu fui substituído pelo Marcelo. Porque eu quis provar que ainda era teu pai, mesmo que você não me quisesse lá. O Rodrigo tava branco, sem cor na cara. Ele ficou. Dormia numa cadeira do lado da minha cama. A Marina ia e voltava, trazia comida, cuidava da casa.
Durante os dias seguintes, o Rodrigo ficava conversando comigo. Contava histórias da infância. Lembrava de coisas que eu nem lembrava mais. De viagens que a gente fez, de brincadeiras que a gente brincava, de músicas que eu cantava para ele dormir. Você lembra daquela vez que a gente foi acampar? Ele perguntou numa manhã. E você botou a barraca do avesso e a gente passou a noite toda com aquela goteira. Eu ri. Até isso doía. Lembro. Você ficou bravo comigo. Eu era uma criança chata. Mas você riu tanto daquela situação. Você transformou um desastre numa aventura. Era o que eu sabia fazer. Você fazia muito bem. Uma noite, eu acordei e o Rodrigo estava chorando baixinho na cadeira. Por que você tá chorando? Perguntei. Ele limpou o rosto rapidamente. Nada, pai. Volta a dormir. Rodrigo. Ele me olhou. Eu tô com medo. De você ir embora. De ficar sozinho. Você não vai ficar sozinho. Você tem a Marina. Você tem amigos. Você vai ficar bem. Não vai ser a mesma coisa. Você é meu pai. E sempre vou ser. Mesmo depois que eu me for. Ele veio sentar na beirada da cama. Pai, eu tenho uma coisa para te contar. O quê? A Marina tá grávida. Senti alguma coisa no peito. Não era dor, dessa vez. Era tipo alegria, misturada com tristeza. Sério. Sério. A gente descobriu semana passada. É um menino. Um menino. A gente vai dar teu nome para ele. Ricardo. Se você deixar. Meus olhos encheram. Claro que eu deixo. Ele pegou minha mão. Eu vou contar para ele sobre você. Sobre tudo que você fez por mim. Vou garantir que ele saiba que tipo de homem o avô dele era. Conta as coisas boas e as ruins. Conta que eu não era perfeito. Ninguém é. Mas você era perfeito para mim. Naquela noite dormi tranquilo, sabendo que parte de mim ia continuar. No meu neto. No nome que ele ia carregar. Os dias finais foram confusos. Dormia muito. Quando acordava, às vezes não sabia direito onde estava. A dor era constante agora, mesmo com doses cavalares de morfina. Mas o Rodrigo estava sempre ali, segurando minha mão, conversando comigo. Às vezes só sentado em silêncio. Uma manhã, ou era tarde. Eu não sabia mais direito. Acordei e senti que era o dia. Não sei explicar como eu sabia. Mas eu sabia. Rodrigo, chamei. A voz estava fraca. Ele veio correndo. Oi, pai. Tô aqui. Eu acho que é hoje. Vi o pânico nos olhos dele. Não, pai. Não vai ainda. Não dá para controlar, filho. Ele começou a chorar. Eu não tô pronto. Eu não tô pronto para te perder. Ninguém nunca tá. Pai. Rodrigo, me escuta. Eu preciso que você saiba uma coisa. O quê? Eu perdoei você. Por tudo. Eu não tô mais bravo. Eu só quero que você seja feliz. Eu não mereço seu perdão. Todo mundo merece perdão. Ele apertou minha mão. Eu te amo tanto, pai. Tanto. Eu também te amo. Desde o dia que você nasceu até agora. Nunca parei. Nem por um segundo. Respirar estava ficando difícil. Sentia meu corpo pesado, cansado. Pronto para descansar. Cuida do teu filho, eu disse. Ensina ele a ser homem de verdade. Mostra para ele que amor não é só dinheiro. É presença. É sacrifício. É estar lá quando importa. Eu vou. Eu prometo. E vai visitar meu túmulo às vezes. Não precisa ser sempre. Só, às vezes. Toda semana, pai. Toda semana. Eu sorri. Até isso cansava. Rodrigo,
Eu sou tão orgulhoso de você. Apesar de tudo, você é minha maior conquista. Pai. Fechei os olhos. Só por um segundo. Só para descansar. Ouvi o Rodrigo chamando. Sentindo ele segurando minha mão mais forte. Ouvi vozes. A enfermeira. A Marina. Mas estava tudo ficando distante. Como se eu tivesse afundando em água morna. Não tinha mais dor. Não tinha mais peso. Só paz. Pensei em tudo que tinha vivido. Todas as alegrias. Todas as tristezas. Todo o amor que tinha dado. Valeu a pena. Sim. Cada segundo. Cada sacrifício. Cada lágrima. Porque no fim, o que importa não é quanto tempo você vive. É quanto amor você dá. E eu dei tanto amor. O último pensamento que tive foi do Rodrigo pequeno, com 3 anos, correndo para mim com os bracinhos abertos gritando papai. Eu o peguei no colo e girei ele no ar. E ele riu. Aquela risada pura, inocente, feliz. Aquela risada que valia tudo.